Fala pessoal, seguindo com o nosso curso de BPC Loas, neste módulo falaremos sobre o cancelamento do benefício. Pois é, o cancelamento do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Lembrando que cancelamento é diferente de cessação, que é diferente de suspensão. Vem comigo para a tela, vamos falar um pouquinho sobre o cancelamento, vamos lá. Olha só, cancelamento do benefício. O que nós temos aqui sobre cancelamento do benefício? O benefício será cancelado. Estamos falando aqui do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Ele será cancelado quando? Quando se constatar irregularidade. Então veja, irregularidade não é causa nem de suspensão, nem de cessação. É causa de cancelamento. Quando se constatar irregularidade, seja na forma de concessão, ou seja na sua forma de utilização. Se a concessão foi irregular ou a utilização foi irregular, o que acontece com o benefício? Ele é cancelado, suspenso ou ele cessa? Ele é cancelado. A irregularidade na concessão e na utilização do benefício é causa de cancelamento. Ok? Bom, vamos já emendar no próximo módulo, que é o que fala de suspensão. Vamos ver quais são as causas de suspensão do benefício nos termos do regulamento? Vem comigo para a tela, olha só. Sabemos que ele será cancelado em caso de irregularidade na concessão ou utilização. Pois bem, e quando se dará a sua suspensão? Quando se dará a suspensão do benefício? Vamos lá. A suspensão do benefício dar-se-á nas seguintes causas, nas seguintes situações. O BPC Loas será suspenso nas seguintes hipóteses. Primeira delas, quando houver a superação das condições que lhe deram origem, seja ao idoso, seja à pessoa com deficiência. Quando a pessoa com deficiência ou o idoso não cumprirem mais as condições que cumpriam quando da origem do benefício, aí esse benefício ficará suspenso, segundo diz o regulamento, tá certo? Pois bem, além disso, quando for identificada irregularidade na concessão ou manutenção do benefício. Opa, professor, você não falou que era cancelamento? Mas calma, tudo tem uma explicação, ou quase tudo, né? Vamos lá, olha só. Nós sabemos que a irregularidade na concessão ou na utilização é causa de cancelamento. E por que o regulamento coloca ele também na lista de suspensão? Por quê? Porque em caso de irregularidade na concessão ou na manutenção ou utilização do benefício, antes de ser cancelado ele é suspenso. Primeiro é suspenso para se apurar a irregularidade, para se apurar aquela irregularidade tanto na concessão quanto na utilização ou manutenção do benefício. Então, esta irregularidade na concessão ou utilização, ele gera as duas coisas, a suspensão e o cancelamento. Primeiro a suspensão, para se apurar os fatos, dar ao beneficiário o direito ao contraditório para a defesa, e ao final, se confirmado for, aí gera o cancelamento. Então esta irregularidade na concessão ou na suspensão, na irregularidade na concessão ou na manutenção do benefício, ele primeiro gerará uma suspensão, como vamos detalhar adiante, e se a consequência for, o resultado da apuração for realmente confirmado que se trata de uma irregularidade, aí sim deixa de ser uma mera suspensão e vira um cancelamento. Mas antes de ser cancelado, ele fica em stand-by, ou seja, suspenso. O cancelamento não é imediato, tá bom? Por isso que ele consta como cancelamento e como suspenso. Vamos voltar para a tela. Muito bem. Outra situação que gerará suspensão do benefício é a não inscrição no CAD único após o fim do prazo estabelecido para tal fim. O prazo é estabelecido pelo Ministro da Cidadania para a inscrição no CAD único. Se não for cumprido, sabe o que acontece? O BPC Loas ficará suspenso, tá? Mais uma causa de suspensão. Vamos lá.
também é causa de suspensão. O não agendamento da reavaliação da deficiência. Lembram que tem que se fazer uma reavaliação periódica de até 2 anos, a cada 2 anos da deficiência, que pode ser suspenso ou pode ser priorizado, enfim. Esta reavaliação da deficiência, se não for agendada até a data limite estabelecida após a sua convocação, também gera a suspensão. Tá certo? Então, se forem superadas as condições, se for constatada uma irregularidade na concessão ou manutenção, né, previamente haverá uma suspensão. Se não houver inscrição no CAD único ou não for agendada a reavaliação médica, a reavaliação da deficiência no prazo estabelecido, tudo isso gera suspensão. Suspensão do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Mas tem mais. Vamos voltar para a tela, mais algumas causas de suspensão para vocês. Temos aqui o benefício de prestação continuada. Também será suspenso nas seguintes hipóteses. Primeiro, identificação de inconsistências ou de insuficiências cadastrais. Veja, como tem inconsistência ou insuficiência, não vai cancelar o benefício, tá? Não vai cancelar o benefício. O que vai acontecer é simplesmente suspender o benefício para que essa inconsistência ou insuficiência seja suprida. Então vamos seguir, olha só. Identificação de inconsistência ou insuficiência cadastral que afetem a avaliação da elegibilidade do benefício para fins de manutenção de tal benefício, conforme disposto em ato do Ministro de Estado da Cidadania. E também será suspenso quando da identificação de outras irregularidades. Então, pessoal, vamos recapitular. Temos o quê? Eu vou colocar um S de suspensão. Superação das condições que deram origem ao benefício, seja do idoso ou da pessoa com deficiência. Olha, suspensão. Identificou regularidade na concessão ou manutenção do benefício. Primeiro suspende, para depois, se confirmado for, chegar ao cancelamento. Não se inscreveu no CAD único no prazo, né, estabelecido. Suspende. Não agendou a reavaliação da deficiência no prazo limite estabelecido. Suspende. Identificou inconsistência ou insuficiência cadastral que afete esta avaliação de elegibilidade do benefício, né, conforme disposto no ato do ministro. Suspende. Suspende até quando? Até que esta inconsistência ou insuficiência cadastral seja suprida, né? Não exista mais inconsistências ou qualquer insuficiência cadastral. E por fim, se houver outras irregularidades, também, primeiramente, faça a suspensão. É claro que dependendo da irregularidade, veja, identificou uma irregularidade, suspende. Mas não significa que isso não gerará um cancelamento, né? Se houver uma irregularidade confirmada, comprovada, cancela. Mas antes de cancelar, suspende. Suspende para se apurar a irregularidade, dar direito ao contraditório, ampla defesa, fazer a avaliação toda e ao final pode sim resultar num cancelamento. Mas de imediato, suspende. Primeiro suspende. Beleza? Volta para a tela. Seguindo aqui, a suspensão do benefício. A suspensão do benefício, ela deve ser necessariamente precedida de uma notificação do beneficiário, ou notificam o beneficiário, ou notificam o seu representante legal, né? Seja ele tutor, curador, né? Ou seja ele um procurador, enfim, notifica o beneficiário, né? Representante legal ou procurador, preferencialmente, mas não exclusivamente, vejam, preferencialmente pela rede bancária. Já caiu em prova obrigatoriamente pela rede bancária, mas não é obrigatoriamente, é preferencialmente sobre a irregularidade identificada. Então, a suspensão só deve ocorrer, né, se for previamente notificado o beneficiário, seu representante legal ou seu procurador, preferencialmente pela rede bancária, que é quem fará aí os trâmites de notificação sobre a irregularidade. E tem também, antes de suspender, além de notificá-lo,
tem também que ser precedida, ou seja, previamente deve dar a ele 10 dias para apresentar defesa. Veja, não confundam o prazo do indeferimento do benefício com o prazo da suspensão. O indeferimento gera um prazo de 30 dias para recurso. Já a suspensão gera um prazo de 10 dias para a defesa. Tá certo? Então vejam, a suspensão do benefício deve ser precedida de uma notificação ao beneficiário, seu representante legal ou procurador, né, de que encontrou-se aí uma causa para a suspensão. Então, achou um motivo para a suspensão, não suspende de imediato também. Primeiro fala, olha, nós vamos suspender, porque nós identificamos isso, isso e isso. E dá a ele, da ciência, um prazo de 10 dias para apresentar a defesa, mas ele não vai apresentar uma defesa com o benefício já suspenso. O benefício, somente ele terá 10 dias para apresentar a defesa, né, assim que ele for notificado de que seu benefício poderá vir a ser suspenso. Então, ele toma conhecimento da intenção de suspensão por determinada razão, e aí ele é aberto o prazo de 10 dias para que se defenda, dizendo que aquela razão, né, é ou não uma razão que justificaria a suspensão, tá bom? Então só pode suspender se antes ele for notificado pessoalmente ou por seu procurador ou representante legal da suspensão, e a eles for dado aí o prazo de 10 dias para a defesa. Tranquilo? Mamão com açúcar, melzinho na chupeta. Não confundam o prazo de 10 dias aqui para apresentar defesa no caso de suspensão com aqueles 30 dias que nós já vimos, que é o prazo para apresentar recurso, né? No caso de indeferimento do benefício. Indeferir o benefício, 30 dias da ciência do indeferimento para que se possa então entrar com um recurso, tá bom? Contra este indeferimento, tá certo? Então vamos seguir, volta para a tela. Antes disso, voltando para mim, como é que se dará essa notificação prévia da intenção de suspensão, né? Essa notificação que diz, olha, vamos suspender, tem 10 dias para se defender. É preferencialmente pela rede bancária. Como disse, já caiu em prova, palavras como obrigatoriamente a rede bancária. Não é obrigatoriamente pela rede bancária, é preferencialmente pela rede bancária, mas pode não ser. Vamos voltar para a tela, olha só. Se não for possível realizar a notificação pela rede bancária ou até mesmo pelo correio, não for possível, né? Aí o valor do benefício será bloqueado, certo? Bloqueado não significa que ele não terá direito ao benefício, ao valor. Significa que o valor ficará lá na conta dele, porém, sem que ele possa sacar. O valor será bloqueado, tá bom? Então, como ele não recebeu ainda a notificação da suspensão para que possa se defender previamente, então ainda não pode suspender, porque ele ainda não foi notificado da suspensão, mas o valor pode ser bloqueado, né? O valor bloqueado não significa que não poderá ser entregue para ele depois, poderá, mas ele fica bloqueado apenas de forma preventiva, cautelar, tá bom? Volta para a tela. O que nós temos aqui? O BPC, benefício de prestação continuada, ele será suspenso em caráter especial, ok? Será uma suspensão em caráter especial pelo órgão concedente. No caso, o INSS é o órgão que concede o benefício, né? Quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive como MEI, microempreendedor individual. Então veja, quando o INSS constata que aquele beneficiário do BPC Loas, tá? Pessoa com deficiência, então ele está recebendo, não por ser idoso, mas por ser uma pessoa com deficiência, e ele exerce atividade remunerada, inclusive como MEI. Se ele exerce atividade remunerada, inclusive como microempreendedor individual, esta pessoa com deficiência, que o INSS constatar que está exercendo tal atividade remunerada, seja como MEI ou não, pouco importa, ele terá o benefício suspenso. Por que suspenso? Ora, está suspenso porque ele está exercendo uma outra atividade
né? Ele está exercendo ele é pessoa com deficiência e ele diz que não tem condições ali, tem impedimentos de longo prazo, ou seja, se ele recebe benefício por ter impedimentos de longo prazo, mas está exercendo atividades remuneradas, aí o benefício fica suspenso. Só será reativado quando ele deixar de exercer tais atividades remuneradas, tá bom? Lembrando que há uma exceção, né? Ele pode exercer por até 2 anos concomitantemente a atividade remunerada de aprendiz, né? Vocês sabem que, como aprendiz, ele pode trabalhar por até 2 anos recebendo o benefício, sem suspendê-lo, e ao mesmo tempo receber a remuneração na qualidade de aprendiz. Se ele é aprendiz, se a pessoa com deficiência trabalha como aprendiz, pode receber o benefício, BPC Loas, e a remuneração do contrato de aprendizagem ao mesmo tempo, por até 2 anos. Chegou 2 anos, se ele continuar trabalhando como aprendiz, o benefício é suspenso. O benefício, ele só será reativado quando ele deixar de receber a remuneração como aprendiz. E isso ele pode receber ao mesmo tempo por até 2 anos, não por mais do que isso. Já qualquer outra atividade que ele exerça, inclusive como MEI, microempreendedor individual, gera a suspensão do benefício. Fechado? Volta para a tela. Então aqui está o que acabamos de falar, tá bom? Seguindo, olha só, por que estava suspenso o benefício dele? O benefício dele estava suspenso porque ele estava exercendo uma relação trabalhista ou uma atividade empreendedora como MEI. Mas uma vez que for extinta esta relação trabalhista, ou seja, quando ele não estiver mais trabalhando, nem tampouco exercendo qualquer atividade como microempreendedor individual ou qualquer outra atividade empreendedora, e quando for o caso, né, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego, já que nós vimos que não será pago o BPC Loas junto com o seguro-desemprego, então, quando não houver mais trabalho, atividade empreendedora, e não estiver mais recebendo seguro-desemprego, e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, porque como ele trabalhou enquanto o BPC estava suspenso, ele pode ter adquirido aí direito a algum benefício previdenciário, mas se ele não adquiriu direito a benefício previdenciário, não está recebendo seguro-desemprego e não está mais trabalhando, aí ele pode requerer o quê? A continuidade do seu BPC que estava suspenso. Lembra que a gente falou? Exerceu atividade remunerada, suspende. Mas quando extinguir a relação trabalhista, empreendedora, não tiver recebendo seguro-desemprego e nem benefício previdenciário, aí ele pode requerer que o pagamento que estava suspenso seja reativado, né? A continuidade do pagamento. E neste caso de continuidade do pagamento, a princípio, não há necessidade de nova perícia médica, nova reavaliação da deficiência, nem tampouco nova avaliação do grau de incapacidade, tá? Respeitando, evidentemente, o período de revisão a cada 2 anos para a avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Então vamos resumir isso tudo de forma bem simplificada. Olha só. Olha o que acontece. Quando ele está trabalhando, né, quando a pessoa com deficiência exerce atividade remunerada, inclusive como MEI, ele tem um benefício, não é cancelado, nem cessado, ele é suspenso. Suspende o benefício, fala, beleza, você está trabalhando? Então segura o benefício aqui, não paga, suspende. Né? Suspendeu o benefício enquanto ele está trabalhando. Só que quando ele deixar de trabalhar, ou seja, extinta a relação de emprego, né, a atividade empreendedora, não tiver recebendo seguro-desemprego e nem benefício previdenciário, ou seja, quando ele não estiver mais trabalhando, não estiver recebendo seguro-desemprego nem benefício previdenciário, aí ele pode solicitar a reativação do seu benefício que estava suspenso. E ao solicitar a reativação do benefício que estava suspenso, não precisa passar por uma nova perícia médica para avaliação de deficiência, não precisa passar por uma nova perícia médica para avaliação do grau da incapacidade, né? Só que ele tem que respeitar o prazo de que a cada 2 anos deve-se reavaliar tais condições que deram origem ao benefício. Mas então de 2 em 2 anos tem que fazer essa reavaliação, mas se ele trabalhou e deixou de trabalhar num período inferior a 2 anos, se ainda não deu 2 anos, ele pode pedir que seja reativado o seu benefício sem a necessidade de fazer nenhuma reavaliação, aguardando um período de 2 anos para que aí sim, quando der 2 anos, ele faça. Se ainda não deu 2 anos,
Ele não precisa fazer só porque voltou, deixou de trabalhar e voltou a receber. Não. Estava suspenso e voltou a ser pago, porque agora ele não trabalha mais, não exerce mais atividade empreendedora, não é mais empregado, não tem seguro-desemprego e nem benefício previdenciário. Neste caso, se passados mais do que 2 anos, se houver passado mais do que 2 anos, aí tem que fazer a reavaliação. Mas se ele deixou de trabalhar e voltou a receber, ou seja, acabou com a suspensão, né? Ele reativou o benefício, deixando de estar que estava suspenso, não está mais. Se tudo isso aconteceu num período inferior a 2 anos, ele não tem que fazer nenhuma reavaliação médica ou de gravidade. Ele vai ter que fazer essa reavaliação só quando for convocado para as revisões periódicas a cada 2 anos. Tranquilo? Ficou fácil? Então vamos seguir. Muito bem. Olha só. Seguindo. Pessoa com deficiência, como eu já mencionei para vocês, é uma exceção, é o único trabalho que ele pode exercer e receber ao mesmo tempo a remuneração e o benefício, é quando a pessoa com deficiência é contratada como aprendiz. Já falei isso e agora estou novamente formalizando aqui para vocês. Se a pessoa com deficiência é contratada como aprendiz, sabe o que acontece com o seu benefício? É cancelado? Não. Ele cessa? Não. Ele só é suspenso. Trabalhou como aprendiz, o benefício fica suspenso, né? Só que ele só vai ficar suspenso após 2 anos do recebimento concomitante. Pelos primeiros 2 anos, ele recebe tanto o benefício, BPC-LOAS, quanto a remuneração como aprendiz. Só 2 anos, depois de 2 anos recebendo concomitantemente o benefício com a remuneração, é que ele vai ser suspenso, tá bom? Então o que a gente tem que memorizar daqui? Bom, que vocês sabem já que 2 anos ele pode receber. A pessoa com deficiência pode, por 2 anos, receber o BPC-LOAS e a remuneração como aprendiz, sem que haja qualquer suspensão. Mas quando der 2 anos do recebimento concomitante, aí suspende o BPC-LOAS enquanto ele se mantiver como aprendiz. Só quando ele deixar de ser aprendiz, não exercer mais atividade remunerada, nem empreendedora, nem receber seguro-desemprego e nem tiver benefício previdenciário, é que ele vai reativar, vai deixar de estar suspenso o seu benefício e será reativado e ele volta a receber, né? E depois que ele não exercer mais atividade alguma. Mas, por 2 anos, ele recebe ao mesmo tempo os dois, tá? Por 2 anos, ele recebe concomitantemente benefício e remuneração. Deu 2 anos, suspende o benefício. E quando ele não exercer mais atividade, como vimos, ele vai voltar a ter o benefício. Precisa fazer reavaliação médica de gravidade? Não. Somente respeitando os períodos a cada 2 anos, onde ele é convocado para revisão. Mas o simples fato de um benefício suspenso ter sido reativado, isso não gera automaticamente necessidade de reavaliação médica. Não, reavaliação social, nada disso. Se ele voltou, reativou, deixou de ser suspenso em período inferior a 2 anos, não precisa submeter a qualquer avaliação, aguardando, portanto, a convocação oportuna. Fechado? Muito bem, pessoal, fechamos este módulo, onde falamos aí da suspensão. E no próximo módulo vamos falar da cessação do benefício. Quando ele finda, quando cessa, quando acaba, quando Zé finir. Isso no próximo módulo. Encontro vocês lá. Até já!